E aí eu comecei a entrar em desespero. Quando eu entrei em desespero, eu voltei, né? Aquele afastamento voltou. Eu voltei pra poltrona, sentada, e comecei a chorar. E aí a minha mãe e meu pai viram isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vim contar mais uma experiência que eu tive surpreendente na minha infância. Mas essa experiência quando eu era bebê. Eu não sei exatamente a idade que eu tinha naquela época, eu acho que eu tinha entre um ano e meio, não sei. Eu só sei que é essa idade porque eu acho que eu nem andava direito, eu meio que engatinhava e dormia num berço. Então, um dia eu acordei, eu olhei pro teto e pensei, eu quero sair desse berço. Eu vou sair do berço e vou andar por aí pela minha casa. E tudo bem. Mesmo porque hoje eu sei que o que eu tive foi uma projeção astral naquela época. E assim, eu demorei muito tempo para entender isso. Mas foi uma projeção astral que eu saí do meu corpo. Eu me vi deitada, dormindo no berço, tá? De fralda, de fraldinha, né? De blusinha. E eu olhei para tudo aquilo lá e falei, não, eu vou sair do berço, eu consigo sair do berço. Eu não tive medo de nada. Aí eu pulei na grade do berço, mas eu lembro que eu fui pegando na grade para não me machucar, fui pro chão e comecei a engatinhar no meu quarto, do quarto eu fui pra sala, da sala eu fui pra cozinha, e da cozinha eu fui lá pra fora, que era uma casa térrea que eu morava com os meus pais. E a minha mãe estava lavando roupa. Lembro do balde, que tinha os dois baldes coloridos. A minha mãe tava com bob no cabelo. Hoje não usa mais, né? Só em salão pra gente fazer penteado. Mas minha mãe usava bob, ela colocou um lenço no cabelo. E ela tava lá lavando a roupa, né? Com uma bermuda, com uma camiseta, uma blusa. E eu olhava aquilo lá e falava, nossa, minha mãe tá lavando roupa faz tempo, eu pensava assim. Eu lembro de detalhe, tá, gente? E aí, no muro, tinha uma vizinha atrás, que era a minha tia, que eu amava ir na casa dela. Todo dia que eu queria ir pra casa dela, porque tinha minhas primas, enfim. E eu vi uma escada bem grande, bem grande, que se eu subisse naquela escada, eu ia pular pro outro lado do muro. E ok, eu olhei aquilo e eu pensei assim, mas minha mãe e meu pai vão ficar bravos comigo, porque eles falaram que era perigoso já. Porque existia uma escada lá. E eles me pegaram várias vezes, eu acho, querendo subir na escada. E eles falaram, não pode, porque é perigoso, né? Cai, enfim. E tudo bem. E como eu não estava com medo naquele momento, eu falei, nossa, então eu vou subir essa escada para pular do outro lado do muro e eu vou cair na casa da minha tia e vou brincar com as minhas primas. Pensamento de criança, né? E eu subi aquela escada, subi, e eu fiquei chamando a minha tia do outro lado, porque eu vi que do outro lado não tinha como eu descer do muro, mesmo porque o muro não tinha escada do outro lado. E eu fiquei chamando minha tia, e chamava e nada de ninguém me responder, e nada, e chamava a minha tia não vinha. Eu falei, então eu vou descer essa escada. E eu desci de novo a escada e fiquei um tempão olhando a minha mãe lavando roupa. Aí eu fui passear pela casa, eu olhava tudo, minha mãe, era um chão vermelho, minha casa tinha, né, não sei como chama esse chão hoje, mas antigamente tinha muito chão vermelho nas casas, minha mãe passava enceradeira e eu ficava lá olhando ela fazer tudo e de boa. E aí eu pensava assim comigo, mas minha mãe não tá me vendo? Eu pensava, gente, minha mãe não está me vendo? E ela olhava pra mim, na verdade não era pra mim, ela não tava me vendo, porque eu tava, né, em projeção astral, eu tinha saído do meu corpo. E eu não entendi aquilo, porque como minha mãe não tá me vendo, e ok. E eu, de boa, criança, né, a gente não entende muita coisa, voltei pro berço, de novo peguei nas grades lá do bercinho, deitei no berço de novo e dormi. Só que foi algo que marcou tanto a minha vida, isso, a partir desse dia exatamente, que eu não sei se eu tinha um ano e meio, 2, eu acho que até era de 1 para 1 ano e meio, porque eu engatinhava, né, como eu já disse, marcou minha vida.
Eu nunca mais esqueci daquilo. Só que quando eu era criança, eu não sabia do que se tratava aquilo. O que que era aquilo pra mim, né? Eu tinha saído do meu corpo e pra mim era eu, né? O meu corpo físico, o meu avatar. E foram passando os anos, e aí eu comecei a ter umas crises que eu comecei a ver muita coisa de novo, e ninguém sabia me explicar, e aquela coisa, e eu lembrei dessa saída do corpo. Eu falei, poxa, eu saí do corpo, na verdade eu não saí do berço andando, era o meu espírito, né, minha alma. E o meu corpo, né, meu avatar ficou deitadinho lá naquele berço. E foi algo que me marcou muito, tá, gente? Muito mesmo. E eu ainda morava nessa casa. Eu saí dessa casa com uns 4 anos, se eu não me engano. E eu tive uma outra experiência muito interessante, que fui até parar no hospital. Que foi que eu estava sentada no sofá, tinha uma poltrona, eu estava sentada na sala, e de repente o sofá foi para trás. E aí eu não conseguia entender o que era aquilo. Afastou. Como se tivesse, alguém tivesse me empurrado muito forte no espaço, porque eu ficava meio, né, que pra lá e pra cá, e eu sentada no sofá, e eu ia esperando se alguém tava vendo aquilo, e eu comecei a ver a sala muito longe, né, e eu falei, agora, onde eu tô? Eu não sei se eu tive de novo uma projeção astral, mas eu tava acordada, eu não tava dormindo. E comecei a ver as pessoas de longe, as pessoas começaram a ficar pequenininhas, né, perto de mim. E eu não entendi aquilo, não entendendo. Eu chamava minha mãe não ouvia. Eu não sei se alguém me levou para outra dimensão. E se de repente eu estava sentada na poltrona e dei uma dormida e aí foi nessa hora que eu saí do meu corpo. Eu não sei ainda explicar o que realmente aconteceu de verdade. Mas eu sei que eu vi todo mundo bem longe, né, de mim. Eu falando com as pessoas, gritando o nome da minha mãe não via, todo mundo estava focado na televisão e eu não conseguia voltar. E aí eu comecei a entrar em desespero. Quando eu entrei em desespero, eu voltei, né, aquele afastamento voltei pra poltrona, sentada, e comecei a chorar. E aí a minha mãe e meu pai viram isso. E eles me perguntaram, o que aconteceu com você? Por que você tá chorando? E eu falei, né, pra minha mãe, que eu tinha acontecido aquilo comigo, aquela experiência, que na época eu não falei experiência, mas que eu tinha, né, ido bem longe deles e voltado. E comecei a chorar, falei que tava passando mal, porque criança não entende direito isso, né? A gente tem que saber ter discernimento para conversar com a criança, para ver se realmente tá passando mal. Ou não, é coisa da cabeça. E no meu caso, eu não sabia o que falar. Pra mim, eu tava passando mal, eu não sabia identificar aquilo. Eu não sabia falar pra minha mãe e pro meu pai o que foi aquilo que aconteceu comigo, muito menos eles. Eles não sabiam também me explicar. E ok. E minha mãe falou, não, ela tá passando mal. Eu comecei a chorar. Aí quando você passa mal, você começa, né, o coração começa a bater mais rápido, você começa a tremer, aquelas coisas. Eu tive isso, tipo um piripaque, né? E aí minha mãe e meu pai foram correndo me levar, né, pro hospital e fizeram tudo quanto é exame em mim, de sangue, de urina, pra saber se eu tava com alguma infecção, né? O médico, um pediatra, na verdade, conversou muito comigo e eu expliquei pra ele tudo o que aconteceu. Ele, óbvio que ele não acreditou. Então assim, nossa, ninguém acredita em mim? E aí ele perguntou pra minha mãe assim, outra coisa que me marcou, o que ela jantou? Aí minha mãe fazia pizza, né, em casa. Antigamente não tinha delivery, então minha mãe fazia pizza em casa, ela fez uma pizza de atum e eu comia a pizza com arroz, enfim. E aí ela falou, não, ela comeu pizza tal, né, com bastante mussarela, né, com atum. Aí o médico falou, é isso daí que deu o problema nela, ela tá com alguma coisa no estômago, alguma coisa no fígado que deve ter comido, não passou bem, e ela confundiu tudo. E esse foi o diagnóstico, a pizza de atum que eu comi, e aí eu vi tudo isso. Então, são coisas que me marcaram desde criança e que vêm comigo até hoje, né? A gente não sabe nada, na verdade, dessa vida, mas eu tentei entender um pouquinho mais. Eu acho que hoje acontece, mas mais consciente. Só que aquela época, né, eu era criança, minha mãe e meu pai não sabiam me explicar. Eu passei, né, muito tempo vendo um monte de coisa sem ninguém me explicar, e eu convivi com isso, eu ia convivendo
com o que eu via, com o que eu sentia e acabava em pizza, literalmente. E é isso, gente. Mais uma experiência que aconteceu comigo. Eu achei legal trazer pra vocês, porque é uma experiência... Eu era bebê. Aí vai ter gente que fala, ah, mas você era bebê, né? Tem psicólogo. Eu já perguntei para um psicólogo, tá? Ele falou assim, ah, mas não tem como você saber essa idade, você não lembra nada, tal, né? Eu falei, tá, mas eu lembro. E aí, como que fica? Então, eu achei até interessante. Eu tenho certeza que muita gente também deve ter passado algumas coisas, né, na infância e lembram até hoje. E por isso que eu trouxe pra vocês, pra gente bater um papo aqui. E me conta se você também teve alguma experiência quando era bebê ou quando era criança. Espero que gostaram do meu vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixe um like se gostaram, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todo mundo!